Obrigado pela distinção da recepção, mas somos todos aqui servos do Senhor, uma grande alegria estar com os irmãos e, em especial, ter o privilégio de levá-los a uma reflexão na Palavra de Deus. Então, espero que você esteja com vontade de pensar e disposto a encarar esse nosso tema de hoje. A ceia do Senhor é um momento onde nós relembramos, sim, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o mal. Não é verdade? Abaixa só um pouquinho meu retorno, por favor, Renato. Obrigado. Então, comemoramos nessa ceia a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre todo o mal, não é verdade? Veja aí a pessoa ao seu lado se ela acha que é verdade também. Muito bom. Se você não gosta muito da pessoa ao seu lado, o cônjuge brigou vindo para cá, pode mudar de lugar, fica à vontade, depois você resolve isso. Não, brincadeira, que é isso. Mas sabe, apesar da vitória de Cristo, existem alguns textos na Palavra de Deus que me levam a perceber que existe ainda uma luta espiritual em curso, sendo travada, apesar da vitória já conquistada por Jesus na cruz. O que vemos claramente é que a guerra já foi ganha, mas ela também é feita de batalhas no dia a dia, que nós precisamos travar. Lutas espirituais que estão fora e dentro de nós, trabalhando contra esse processo espiritual de Deus em nós, fazendo com que a gente seja cada vez mais ligado a essa terra, lançando raízes profundas aqui, nos desconectando com as coisas espirituais. E um desses textos é o que está ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 13. Peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe conosco a leitura desse texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra gente, pessoas de carne e osso, carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Segundo esse texto, queridos, tanto a igreja quanto o discípulo vivem uma luta espiritual invisível todos os dias. É invisível, mas ela pode ser percebida quando nós olhamos para o nosso dia a dia com um pouco mais de atenção. E hoje, em especial, com a comemoração que vamos ter aqui, a celebração da ceia do Senhor, precisamos manter na mente e no coração a consciência dessa luta espiritual. Sem essa consciência, a ceia não alcança o seu pleno resultado dentro de nós e o seu significado no coração do discípulo. Então vamos trabalhar hoje e domingo que vem falando sobre o que significa essa luta espiritual como realidade da vida cristã. E resumindo a nossa meditação de hoje, gostaria de lhes propor essa frase. Será que você poderia lê-la com a pessoa que está próxima aí, por favor? Se você desejar, por favor, não se sinta constrangido. Fique à vontade, pode ler.
A luta espiritual só pode ser vencida com os recursos de Deus. E hoje nós vamos observar, a partir desse texto que lemos, 2 recursos de Deus para vencermos a luta espiritual. 2 recursos que estão à disposição do discípulo, que vão promover vitória nessa luta espiritual todos os dias e em cada instante que ela acontecer. O primeiro recurso é o fortalecimento e o segundo é o revestimento. Acompanhem, por favor, o verso 10. Gostaria de começar pensando como é que nós percebemos essa luta espiritual ao nosso redor ou dentro de nós. Basta você começar a observar algumas situações que vão acontecendo no dia a dia. Está tudo bem, aí surge uma situação que você não sabe explicar muito bem. De onde surgiu aquele conflito? De onde veio aquele mal que está assediando o meu coração? Que opressão na alma é essa que vem de lugar nenhum, se eu estava bem e agora eu estou atribulado? Luta espiritual. Acontecimentos aparentemente simples, mas que provocam em nós sentimentos de desânimo, de vontade de desistir da caminhada. Não estou falando de doenças emocionais, estou falando de algo inédito. Você estava bem e, de repente, um sentimento como esse. E aí vamos olhando para dentro de nós e ficamos espantados com percepções que surgem, querendo nos convencer do que seja o pior, o desagradável. Paixões poderosas que vão nos surpreendendo e atuando para tomar conta do horizonte da nossa vida. Vão abafando em nós aquela vontade intensa de doarmos corpo e alma para vivermos os valores de Deus. Isso vai se estabelecendo com tanto poder que esquecemos até da presença de Deus conosco. Luta espiritual. Já passou por alguma coisa semelhante, querido? Qualquer um que abraça Cristo como Senhor e Salvador vive isso. Pense mais uma forma de você reconhecer essa batalha, ou essa luta, melhor dizendo, espiritual. No momento você tem uma determinação, uma vontade intensa. Rapaz, hoje vou virar a noite assistindo a série toda. Ganhei aqui essa série, vou assistir a noite toda. Ninguém me segura. Vou ouvir todos os discos da OSESP. Merchandising aí depois, irmão. Não, vou chamar a molecada e vamos passar a noite jogando videogame. Topa? Opa! Vamos virar pizza, Coca-Cola. Uma vontade intensa. Você consegue conversar com amigos durante muitas horas. Essa vontade, às vezes, leva você para pegar um lugar na fila para garantir o ingresso daquele show que você não quer perder. Ou então fica horas na internet tentando garantir o ingresso do último filme que vai ser lançado. Puxa vida! Às vezes temos essa determinação no coração em relação às horas extras do trabalho. Acabamos por mergulhar de cabeça nessas horas. Puxa, que ânimo que eu estou para fazer isso. Outros se encontram com esse ânimo para fazer um novo curso, vou agregar alguma coisa ao meu currículo, estou motivado, é isso mesmo. Mas é interessante que essa determinação, essa vontade intensa, tem uma capacidade mágica de desaparecer completamente quando estamos nos referindo às coisas de Deus. Quando o assunto envolve ter tempo para investir na espiritualidade. No relacionamento com Cristo, por exemplo, você tem todo esse ânimo para estudar a Bíblia sozinho, fala a verdade.
Olha aí para os irmãos ao lado, veja o rosto de ânimo que eles têm para estudar a Bíblia todos os dias. Olha lá. Ah, sim. Isso só não acontece com a gente que é líder, né? Cadê o pessoal? Sumiram, né? E outro dia alguém me perguntou, né? Puxa, deve ser muito bom você trabalhar com o que você gosta. Estudar a Bíblia deve ser algo muito fácil para você. Bom, preparando coisas para as outras pessoas é fácil, mas é difícil estudar a Bíblia para mim mesmo. E se você me perguntar quando foi fácil fazer isso, eu vou dizer para você nunca. É fácil fazer oração, não é verdade? Vamos abaixar nossas cabeças, feche os olhos. Ou então você pode orar de olhos abertos, não faz qualquer diferença no mundo espiritual. Mas como isso é difícil para a gente. Veja aí os casais que estão ao seu redor. Pode perguntar, é fácil você orar com o seu cônjuge todos os dias? Isso é muito fácil. Os namorados, cadê os namorados? Antes do primeiro beijo, vamos orar. É fácil isso ou não? Ele põe até uma música de fundo que é evangélica, mas manda brasa. Não tem tempo de oração. Não é uma coisa fácil. Essa motivação nossa vai embora. Frequentar uma classe que vai gerar crescimento espiritual não é uma coisa que nós buscamos naturalmente. Dispor-se a caminhar com pessoas, a empregar tempo participando de um pequeno grupo, depois de um dia de trabalho árduo. Ai, rapaz, ainda vou ter que ir lá. Doar-se num trabalho voluntário. Essa dificuldade toda é luta espiritual. Já não é natural do ser humano buscar a Deus. Mas aquele que tem Cristo no coração devia ter essa vontade, você não acha? Mas é uma luta, o tempo todo. Mas olha o texto, verso 10. Devemos lutar contra o quê? Eu peguei essas fotos de outras pessoas, não tem ninguém aqui que se identifique com elas. Graças a Deus. Né? Mas se tiver alguém que cochilar durante a mensagem, não acorde não. É? Nós temos aqui essa propensão à sonoterapia também na nossa mensagem. Nós devemos lutar contra o quê, queridos? O que se opõe a nós com tanta força? Paulo explica-nos essa realidade mais especificamente no verso 12, observe aí. Ele fala do diabo e seus servos. Poderia empregar muito tempo falando da história, da figura desse ser que para alguns é um mito, que não existe, possessões demoníacas e essas coisas, não vou fazer isso. Mas já vou lidar com a realidade de alguém que já viveu experiências diretas e indiretas com esse ser, que é uma pessoa. E Paulo diz que são poderes e autoridades espirituais que dominam o nosso mundo, fazendo esse mundo mergulhar em trevas cada vez mais densas. São espíritos do mal que atuam no invisível. Se você recuar um pouquinho para o capítulo 2 e verso 2, vai perceber que eles mantêm pessoas aprisionadas a uma corrente de maldade, onde o egoísmo e a vaidade imperam como o adorno das suas ações. Então, queridos, o que temos visto no mundo hoje, o que você assiste na TV, ouve no rádio, lê nas revistas e nos jornais, o que está acontecendo no mundo não é mero fruto da falta de dinheiro para investir na educação e na saúde.
existe uma atuação espiritual em todas as esferas do relacionamento humano. É disso que Paulo está falando, aqui também no capítulo 2. É um espírito que investe, que energiza as pessoas. E estudando esse capítulo e também o capítulo 6, você vai perceber que qualquer pessoa que não tenha passado a liderança total do seu coração a Cristo é uma porta aberta para a influência maligna. Pode ser um pai, a mãe, um político, um líder religioso. Porque este ser do mal, que não é mitológico, é verdadeiro, ele não tem qualquer princípio moral ou piedade, ele atua de maneira implacável, ele é inescrupuloso. E é assim que você explica, por exemplo, um estupro. Alguns tentam fazê-lo olhando simplesmente para a falta de oportunidade que o sujeito viveu na sua vida. Se ele fosse educado, é assim que podemos entender uma criança vítima de pedofilia. Ou alguém que consegue, com uma faca, esquartejar uma pessoa. E depois não sabe como é que isso aconteceu. É assim que podemos ler nas entrelinhas da vida cotidiana a influência do mal no trabalho escravo, na violência doméstica, na opressão que se multiplica nesse mundo, desde a classe mais alta até o mais humilde. Influência que encontra, queridos, um lugar fértil no coração humano sem Deus. E se ele já encontra um lugar fértil no coração da pessoa com Deus, quanto mais da pessoa sem Deus. Agora, perceba aqui no verso 12 do capítulo 6, que Paulo não emprega muito tempo explicando mais sobre a atuação do diabo. Aqueles irmãos de Éfeso sabiam muito bem sobre o que Paulo estava falando. Se você quiser depois em casa observar Atos 19, de 8 a 20, vai perceber que aquelas pessoas já tinham tido o contato direto com uma atividade espiritual impressionante. Não só pelos milagres extraordinários que eram feitos por Deus, mas também, queridos, pelo embate espiritual marcante, onde demônios eram identificados na vida das pessoas e expulsos em nome de Jesus. Demônios até que infundiam doenças à vida das pessoas. Quando eram expulsos, as pessoas eram curadas. Nem toda doença vem do diabo, ou vem do mal especificamente, mas era o que tinha acontecido lá em Éfeso. Outros, iluminados pela luz de Cristo, começaram a abandonar a sua prática de magia. Inclusive, o texto diz que eles reuniram os livros de rituais e queimaram esses livros em praça pública. E a narrativa nos mostra que tanto o nome quanto a palavra de Cristo cresciam e prevaleciam poderosamente, chegando até os confins da Ásia. Não era novo para aqueles irmãos a atuação do inimigo. Agora, o mais interessante, voltando ao nosso texto, é que, mesmo diante de todo o poder maligno, a igreja e o discípulo podem dispor do fortalecimento divino para enfrentar esse adversário.
Note que no início do verso 10 nós temos um imperativo. Olhe aí na sua Bíblia, por favor. Pode dizer qual é o imperativo? Este verbo no original, essa carta foi escrita em grego, tanto pode ser entendido como uma voz reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre a ação, como na voz passiva, quando ele sofre a ação, porque as terminações dessas duas conjugações de verbos são iguais. E aí nós precisamos apelar para o contexto do texto para saber exatamente como Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu esse versículo. E aí chegamos num retrocesso, tentando buscar o ponto principal, a ideia principal. Chegamos ao capítulo 5 e verso 18, onde Paulo se utiliza de um mesmo imperativo e lá reforça a ideia da voz passiva. Deixai-vos encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Essa é a tradução literal do verso 18. Por isso nós podemos voltar ao nosso texto e perceber que Paulo também aqui queria destacar a provisão da força para essa campanha cristã, tanto da igreja como do discípulo, nesse fronte de combate, mostrando então finalmente que essa força vem de Deus, vem do Senhor. Então a melhor tradução desse verbo inicial aqui do verso 10 seria essa: deixem-se fortalecer no Senhor, deixe-se fortalecer pelo Senhor. Permita que esse fortalecimento se dê na sua vida. Busque esse recurso do Senhor. Deixe-se fortalecer. E por que essa insistência, queridos? Porque precisamos nos deixar encher do Espírito e nos deixar fortalecer pelo Senhor. Creio que por sermos fracos, seria uma boa resposta número 1, você não acha? Mas também porque nós somos muito autoconfiantes. Basta olhar um pouquinho no seu espelho da alma e você vai perceber como é natural essa rebeldia dentro de você. Você é uma pessoa cheia de argumentos, nós somos. Queremos argumentar sobre tudo, falar sobre tudo, termos razão em todas as situações, provar os nossos pontos de vista, nos projetarmos como certos o tempo todo, que as situações se transformem ao nosso favor. Mas esse é um detalhe que impede você de viver a vitória de Cristo na sua vida, você não entende? Note ainda no verso 10, a que Paulo liga o sede fortalecidos, ou deixem-se fortalecer. Você viu aí? Deixem-se fortalecer. Leia para mim, por favor. No Senhor. E se você fizer uma pesquisa dessa palavra em toda a carta, vai perceber que o capítulo 6 é o que é mais congestionado por ela. Um grande número de ocorrências da palavra Senhor está concentrada aqui no capítulo 6. Por que será? É o Espírito de Deus nos dizendo que não dá para ser fortalecido por Cristo se Ele não for o Senhor da sua vida. Mas nossa tendência natural é dizer: Senhor, cuida dessas áreas que eu cuido dessas. Eu administro bem essas áreas, inclusive eu tenho até a MBA. Amém, Jesus? Eu sei bem como cuidar disso. E aí, quando o desespero bate, é que nós retrocedemos e... será que estou fazendo algo errado? Não dá para ser fortalecido se Cristo não for o Senhor da sua vida.
de toda a sua vida. Então, o senhorio tem a ver com deixar-se dirigir por Ele, querido. Abrir mão da liderança da sua vida e passar a viver esses propósitos que são dele para você. Nós precisamos parar de ser autoconvencidos, sermos tão orgulhosos, arrogantes, nós que temos a solução para a vida de todo mundo, que conseguimos enxergar o cisco no olho de todo mundo, mas não enxergamos a trave no nosso. Precisamos nos submeter ao Senhor, precisamos encarar essa realidade e trazê-lo para a nossa vida, mas por completo. Por isso nós não podemos querer ser senhores do nosso destino. E aí eu pergunto para você o que eu pergunto para mim diante do espelho: o que é necessário acontecer na sua vida, Átila, para que você dependa completamente de Jesus? Deixe-se fortalecer, querido. Busque os recursos para viver no Senhor. Que não seja só uma fórmula dogmática, Senhor Jesus. Que não seja só uma cultura religiosa, mas que seja a sua vida de verdade. Se liga aí, irmão. Que seja Senhor na sua vida. Que você viva essa realidade em todos os quadrantes da sua alma. Então é preciso que você saia do lugar de destaque, saia do holofote, se deixe encher pelo Senhor e pelo seu Espírito. Mas é preciso humilhar-se na sua presença. Você está disposto a fazer isso? A ceia é aquele momento de relembrarmos essa vitória de Cristo, mas também relembrarmos que ainda estamos numa luta espiritual nesse mundo, que não será ganha naturalmente, que você participa intensamente dessa luta. É um privilégio para você vivê-la, embora seja uma luta tão atroz, tão terrível, que machuca tanto a gente. Mas enquanto você buscar os recursos do Senhor, você será fortalecido na força do seu poder. Aleluia. E vai poder se levantar no meio da sua escuridão, que todo mundo tem a sua. E como o salmista clamou: Senhor, lança a luz nas minhas trevas. E eu quero me achegar para a luz, para que o Senhor possa iluminar por completo a minha existência, para que eu já não seja mais alguém parcialmente conhecido, mas que o Senhor seja Deus por completo no meu coração. Então veja aí se o seu irmão ao lado, se você desejar, quer realmente encontrar-se com Cristo como Senhor da sua vida, por completo, por favor. Relembre a ele a nossa frase. Já o segundo recurso espiritual dado por Deus para vencermos essa luta é o revestimento. E você vai observar no verso 11 que nos encontramos com um novo imperativo. Só que esse imperativo vai destacar uma ação contínua, queridos, vista como um todo, ou seja, durante toda a vida da igreja e do discípulo, nós precisaremos, e eles precisarão, todos nós precisaremos, nos revestir da armadura de Deus, porque essa luta não vai acabar enquanto estivermos aqui. É luta do momento após momento.
É luta quando você sente a presença de Deus ou quando você não sente. Quando você se sente fortalecido, quando você se sente fraco. Essa luta vai continuar. É por isso que mais esse recurso é disponibilizado para mim e para você. Revista-se da armadura. Agora, pensando que essa luta vai ser o tempo todo, e toda a minha vida, eu fico colocando na minha mente aquela ideia de que a qualquer momento eu também posso ser influenciado pelo inimigo. Eu também posso ser um canal de uma ideia demoníaca. Eu também posso receber essa influência. E basta você fechar um pouco os olhos e pensar na sua última semana, para ter certeza de que isso é verdade. Quantos momentos você trocou uma oração por alguém pela crítica destrutiva? Pela facilidade do comentário, pela ausência da pessoa? E outras cocitas mais. Assim, uma atitude de humildade, queridos, de vontade de aprender, de abertura para ser cheio, é essencial para que você possa vencer essa luta, usufruindo da armadura de Deus. E você, olhando para o verso 11, vai perceber que, apesar do verbo estar nessa voz reflexiva, eu é que preciso revestir-me da armadura, essa proteção ainda pertence a Deus, é a armadura de Deus. Precisarei buscar em Deus os recursos para essa luta espiritual, o que demanda mais uma vez entrega e autoquebrantamento. Desculpe eu ser repetitivo, mas penso que essa é a nossa maior vocação, espiritualmente falando. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Que ele seja a luz e nós só reflitamos a sua luz, sem disputa. Que ele seja e eu não, que o seu propósito flua através de mim, mas sem quebrantamento, sem entrega, sem esse autoconvencimento, sem nos olharmos no espelho e nos vermos realmente como somos, não vai dar para viver isso. Agora, se você olhar para o final do versículo, você vê o resultado, o efeito da obediência. Observe aí. Ficar firme. Quem obedece fica firme na luta espiritual. Quem dá espaço para o Senhor fica firme na luta espiritual. Agora observe o verso 13. Para você poder resistir no dia mau, é preciso buscar o recurso da armadura de Deus. Olha o que ele diz na sequência: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Revista-se da armadura de Deus, querido. Revista-se da armadura de Deus. Mas você pode perguntar, mas Cristo não me defende? Claro que sim. Mas nós não estamos tratando das obras de Cristo aqui, nós estamos falando do que você e eu precisamos fazer. Pare de se esconder atrás de doutrinas. Deixe a luz brilhar no seu coração, por favor. Em nome de Jesus. Que toda obstinação se quebre na presença do Senhor. Que não esperemos o dia final para que todo o joelho se dobre, que possamos dobrar os nossos joelhos hoje, agora, a começar em mim. Quebra mesmo, Senhor. Agora, um outro detalhe que eu observo ainda no verso 11, finalzinho do verso,
é que o inimigo arma ciladas. E essa palavra é muito interessante em Efésios, porque diz respeito a artifícios, a arte da manipulação da mente e do coração, dos sentimentos, pelo diabo. Mas é aqui na mente que ele encontra esse terreno fértil para semear as suas ciladas. Como é que eu sei quando eu estou com o pé no laço? Quando é que eu sei que eu estou caindo numa cilada? Bom, eu separei aqui 360 exemplos. Mas todos eles se reportam à mente iludida, que vê o que não existe. É aqui que começa a cilada do inimigo. Quando a sua mente se ilude e começa a ver o que realmente não é verdade. Projeta o que não é real. Por exemplo, você pode sonhar em devaneios sexuais com uma outra pessoa. Começou na mente, o pé está no laço, tenha certeza. Quanto mais penso nisso, mais fértil se torna essa ilusão. O laço vai se apertando. Eu posso tentar me satisfazer por meio de pornografia no computador, e aí você vai perceber que o laço aperta mais um pouco. Ou posso ir lá para a roda de colegas do trabalho, ou da faculdade, da escola, para falar sobre aquelas aventuras sexuais que você teve, para se mostrar alguém que chega junto mesmo. O laço já chegou no pescoço, querido. Posso andar pelas redes sociais, entorpecendo o meu ser, perdendo a noção do perigo, para me sentir alguém. Posso fingir ser alguém. Laço do inimigo. Até o ponto de eu confundir amor com paixão, e aí finalmente me colocar na boca do leão. Uma outra evidência que você pode estar vivendo já uma cilada do inimigo é você querer se encontrar como pessoa numa viagem pelas drogas, por exemplo. Todo mundo precisa de um rebite aí. Estudar é difícil. Os colegas disseram que todo mundo que é legal, é nota 10, usufrui desse tipo de droga. E se eu tomar uma vez, não há problema. Talvez você possa fazer isso com o álcool, tentando evitar algumas situações do dia a dia, ou simplesmente esquecer as pressões que estão dentro de você, vai para se relaxar um pouco, com um copo, e 2, e 3, e 4. É laço. Ou então dos remédios para emagrecer, para tantas coisas que nós temos acesso hoje, para sentir-se parte daquela turma que parece que está aproveitando a vida mais do que você. Isso é laço. Pode-se lançar uma carreira profissional e acabar por desprezar a sua própria família, a fim de se sentir gente no mundo, de se autoafirmar. Isso é laço. Você está entendendo, querido? Consegue perceber? O coração enganado sente de verdade, ele sente de verdade o que não é fruto da legitimidade, da verdade. Esse engano começa a implantar em nós impressões que nos desviam da vontade de Deus, da vivência dos seus valores, da fé em Cristo. Isso pode acontecer até com a doutrina que professamos. Um laço é levar as pessoas a serem
sopradas por ventos de doutrina e relatividade, onde a verdade é estipulada a partir do que você experimentou e não do que a Bíblia fala. E nessa situação, a fé de muitos tem se embrutecido, se tornado religiosidade vazia. E aí você começa a ver os conceitos mudarem dentro de você. Por exemplo, a igreja não é mais a reunião de pessoas salvas, mas é um prédio. Vamos à igreja. Não, prédio não é igreja. A casa de Deus, o lugar sagrado, não é mais o coração das pessoas que o buscam, mas um salão de cultos. Estamos na casa de Deus. Para com isso. Mas eu acho que o mais grave é o processo do servir que se torna um instrumento de autopromoção. Eu estou lá porque quero aparecer. E finalmente, queridos, eu acho que o que mais pesa no coração é você pensar em humildade que cai bem no mestre sobre o jumentinho, mas que não faz sentido mais para o dia de hoje. Porque quem sabe faz acontecer. Tem que partir para cima. O mundo é dos espertos. Então não é de se admirar que a mente seja o lugar onde todas as nossas lutas são travadas de verdade. É aqui que começa, é aqui que está. Por isso o inimigo, conquistando a mente, implanta na gente uma visão deturpada, que vai ganhando aquele status de verdade no pensamento. E quando isso acontece, ele logra êxito, separando você do propósito do Senhor. E fazer o seu acesso aqui a esse lugar, nessa noite, ser só um simples acesso. Em que você entrou e vai sair como entrou. As ciladas estão ao nosso redor, queridos, o tempo todo. Se você não estiver ligado a esse senhorio, sendo fortalecido pelo poder de Cristo, buscando a armadura de Deus, vai ser presa fácil do nosso inimigo. E não existe nada mais triste do que alguém que foi liberto por Cristo viver como se fosse ainda um escravo. Alguém que já teve a sua dignidade restaurada pelo poder de Deus, ainda viver como se isso não tivesse acontecido. Alguém que pode ter acesso íntimo a Deus o tempo todo, mas transforma esse acesso numa sucessiva burocracia religiosa. E aquilo que era para ser o encontro entre pai e filho, filho e pai, se transforma numa religião vazia. Que assim não seja conosco, queridos, em nome de Jesus. Mas para isso não acontecer, é preciso que você busque os recursos do Senhor para o seu coração. E creio então que a ceia é um bom lugar, um bom momento para nós avaliarmos o quanto nós estamos de pé, o quanto nós estamos firmes e inabaláveis, o quanto, ao olhar no espelho, vemos os traços de Cristo sendo formados em nós. E percebermos mudanças de caráter, de jeito de ser, a tal ponto que o nosso filho
vai olhar para a gente e dizer: o que está acontecendo com o senhor, hein? Ou a esposa vai olhar para o marido: bom, fala logo o que você quer, está muito carinhoso, carinhoso demais. Não é Cristo na minha vida. Não vem com esse papo, não. Mas você vai demonstrar esse perfume, vai viver isso. As pessoas estão cansadas da religiosidade vazia. E Cristo convoca você a partilhar da vitória dele, mas colocando na sua mente que sem a força do Senhor, sem o revestimento dessa armadura de Deus, você não conseguirá ficar de pé no dia mau. Você não poderá ser inabalável. Somente em Cristo podemos fazê-lo. Então quero chamar você a um momento de meditação, que você abaixe a sua cabeça ou faça como você quiser ajoelhar-se, ficar de pé, como você desejar. E primeiramente confesse o seu compromisso com o senhorio de Cristo. Peça para que Ele fortaleça sua mente e o seu coração. Diga ao Senhor que você quer revestir-se de toda a sua armadura para poder ficar firme na luta espiritual. Ó Senhor, olha o nosso ser. Somos tão pequenos, tão carentes. Mas que bom que na sua imensa bondade, na sua pureza de amor, o Senhor escolheu abrir espaço para termos um relacionamento íntimo e direto. Obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, sem esquecer que o Senhor domina sobre a nossa existência. Eu clamo pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, os que estão aqui, os que estão à distância. Que seja um momento de encontro, que seja um momento de entrega. Que gente fortalecida se levante nessa noite, em nome de Jesus. Que gente revestida se levante nessa noite, em nome de Jesus. A fim de que essa vitória que vamos comemorar agora seja a nossa vitória também, em Cristo Jesus. Que assim seja, queridos. Então, que você jogue fora do seu coração qualquer ideia ritual ligada a essa celebração. Se você está se sentindo derrotado, é hora de você usufruir da vitória de Cristo e dizer: não, que bênção, eu posso começar de novo. Revestido de poder, ou fortalecido pelo poder, revestido pela armadura, posso me levantar nessa noite e recomeçar essa andança com Cristo, sendo diferente. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Quem pode participar dessa mesa? Ela não é a mesa da Igreja Batista da Borda, mas é a mesa do Senhor. E todos os que um dia fizeram esse compromisso com Cristo, entregando sua vida completamente a Ele, podem partilhar dessa vitória também. Você pode sair do seu lugar, nós temos mesas no fundo e aqui à frente. Peço que os papais prestem atenção aos seus filhinhos. Alguns acham que esse é o momento do lanche do Centro da Alegria. Não, é preciso que você ensine a criança que só pode usufruir dessa mesa quem já tem consciência de Cristo na sua vida. E se ela tiver, que participe também. Então, enquanto cantamos, você pode vir à frente. Pegue o seu pão, o cálice e aguarde um instante até que todos possamos comemorar juntos.